A opinião de Charbin, este posicionamento requer, antes de mais, a adaptação de conceitos diplomáticos tradicional na transição para o mundo digital. Há sempre um conteúdo de um suporte de características internas e externas de elementos de validação, enriquecimento do vocabulário de caracterização da forma, do alcance da informação, informação em geral e informação digital em particular, pois o vocabulário atual é pouco preciso e requer para descrever diferentes etapas pelas quais o documento pode transitar em etapas do ciclo de vida, que deseja descrever diferentes componentes e objetos de informação. Exemplo disso é a definição cópia, que sendo caso específico do mundo geral, o seu efeito é aceitual pelo ambiente eletrônico. Formas efetuais de algumas tentativas do intuito de adaptar tipologias documentais aos documentos eletrônicos com base em requisitos e autenticidades para fins específicos dos documentos e identificar requisitos que funcionam para a preservação do documento eletrônico e autênticos. Uma das tentativas para estabelecer a tipologia dos documentos eletrônicos é levar a cabo o âmbito da autenticidade da Task Force, que também a autenticidade dos documentos eletrônicos do projeto Interpares, cujo o âmbito de resulta estão abordados mais à frente nesse estudo. No entanto, a respeito do constatou que o âmbito do projeto desenvolveu uma tipologia de documentos eletrônicos que permitisse delimitar requisitos e autenticidade de acordo com o tipo de documentos que falhou. Essa situação sugere que a limitação diplomática contemporânea com os utensílios de análise, uma vez que, apesar de ser distante adaptado da realidade, conservando os documentos contemporâneos, e o fato da diplomática que mantém enraizada na concepção tradicional do documento, e, portanto, a capacidade de ampliar o conhecimento da natureza dos diferentes tipos de sistema eletrônico, a diversidade de entidades nelas contidas e limitadas. Se a diplomática é eficaz para a análise de sistemas eletrônicos que contêm objetos digitais que se comportam os documentos tradicionais, isto é, os sistemas e objetos digitais são estáveis e a circunstância consideravelmente menos útil para a análise de sistemas eletrônicos que contêm objetos digitais que se comportam de modo diferente, isto é, sistemas nas quais as entidades digitais são fluídas. Mas a dificuldade e as circunstâncias de Neonet apontam uma causa possível para nele um insucesso e o fato do modelo para que a identificação definida dos elementos de documentos eletrônicos ter assentado na diplomática em geral em vez de na diplomática especial. Desde o fato da template para análise que privilegiou os documentos individual e não prestou a devida atenção no seu contexto de produção a partir do projeto, foi possível receber diferentes contextos jurídico-administrativos e providência e procedimento tecnológico documental que são extremamente relevantes para compreender o sistema de manutenção de documentos e para determinar os principais e fundamentais sobre os quais os produtores assentam a presunção de autenticidade dos documentos. A presunção de autenticidade é tradicionalmente imputada ao autor e avaliada no momento que a transferência da entidade da custódia em que assegura a preservação da utilização ao longo do tempo. Implica atualmente a maior envolvimento entre o produtor profissional e da informação e dada a segurança da informação que garante a autenticidade, integridade, fidelidade, interagibilidade deve ser pensadas antes mesmo de ser produzida. E quando os propósitos de sistemas tecnológicos organizacionais sustentarão a criação da informação e estarão a ser planeados, concebidos do mesmo que sucede à operação da variação de informação ou a criação e a captura essenciais dos elementos de informação, de meta-informação. Também ocorre para a anterior, posterior e a entrada da custódia de uma vez cada vez estreita, de intensa e indireta cooperação do gestor de informação com o produtor. Posto isso, concluindo a aplicação dos princípios e métodos da diplomática aos documentos eletrônicos coadjuvados
com os princípios e práticas arquivísticas designadas para a contemporaneidade do arquivo diplomático, que pode contribuir significativamente para desenhar um sistema de arquivo que garanta a manutenção e a preservação ao longo dos documentos de arquivo autênticos, fidedignos e acessíveis. A questão relacionada com os requisitos necessários de desenvolver a implementação do sistema de produto de manutenção e preservação de documentos dos arquivos eletrônicos será amplamente abordada à frente neste estado. Conceito de documento. Aproximação diplomática ao conceito de documento. A palavra latina documento deriva do verbo detere, ensinar, instruir, informar, com o sufixo mentio acarreta o significado instrumental, sendo assim o termo documento designa latim clássico do meio utilizado para transmitir conhecimentos. E a partir deste conceito surge a primeira definição de documento, identificado como qualquer casa da cena que pode ser assim entender o conceito clássico documento como instrumento utilizado pelo homem, o propósito de conhecer o passado, compreender a realidade. Presente é ajudar a projetar o conhecimento às ações futuras. Em métodos do século XVIII, o documento do interesse histórico jurídico foi definido como leading point, como testemunho escrito destinado a constituir prova válida para a defesa de direito perpétuo legal publicamente da memória dos acabamentos. Por outro lado, Hemingway documentos deveria entender qualquer testemunho escrito, incluindo particulares, considerando os objetos diplomáticos. Seguidores que sustentam a ideia de todos os documentos escritos e conservados em arquivos que são documentos diplomáticos. Na primeira metade do século XIX, o desenvolvimento positivismo da matriz intelectual alemã preconiza a variação documental como método de serviços de análise histórica, contribuindo para arquivos que adquiram projeto de instrumento relativamente à paleografia diplomática, disciplina em ascensão desde os finais do século. A partir de então, verifica-se que uma cisão dos documentos e monumentos, ficando os documentos consagrados como fundamento do fato histórico. O documento parece apresentar-se por si mesmo como prova histórica. A objetividade parece opor-se à intencionalidade do momento. Além do mais, afirma-se especialmente como um testemunho escrito, como a evolução do século XX provocada por ampliação e noção de documentos proposta do bloco Ferber considera bioma do documento. O documento é aquele que contém ato que, para sua existência ou finalidade de prova, exige formas de escrita, podendo estender-se no campo de investigação certificados escritos que contêm atos preparatórios que relacionam como ato final, ou seja, quando representam a manifestação de uma entidade capaz de causar e modificar e extinguir a posição legal. A diplomática até agora ocupa-se do documento mais de caráter final e o seu conteúdo, produzindo o exercício de uma atividade jurídica que delimitou predominantemente o seu campo de estudo da Idade Média e humanista. A Paoli define o documento como testemunho de escrita, fato de natureza jurídica concluído, cumprimento de determinadas formas, destinado a conferir-lhe fé e força probatória, em definição para projetar três requisitos fundamentais para apresentar em documento: o testemunho escrito, a natureza do fato contido no documento, a forma como está redigido, que pode concluir-se que eles três elementos desenvolvidos para a diplomática do documento medieval, que pode ser válido a diplomática do documento contemporâneo. Considera os documentos diplomáticos que são testemunhos escritos e gravados de natureza concebidas variados e, consequentemente, não são apenas documentos estritamente jurídicos e provenientes de autoridades de organismos superiores, mas também são de caráter administrativo, judicial, econômico, social, artístico, cultural, político, religioso, interrelacional, informativo, etc., emitidos por autoridades, instituições e pessoas públicas particulares de determinada finalidade, revestidos de uma série de requisitos e formalidades imprescindíveis, de modo de conferir garantias de valor legal, probatório, conteúdo de mensagem de veículo transmissor.
O mesmo autor menciona ainda que falar do documento diplomático deve ser a distinção entre o documento diplomático lato, à luz de qualquer escrito de caráter legal, histórico ou administrativo existente nos arquivos que mantêm a sua relação com os documentos propriamente ditos, tais minutas e requerimentos informativos, documentos diplomáticos restritos, testemunhas sobre os fatos de natureza jurídica realizados com as bases de cumprimento de determinadas formalidades variáveis segundo a pessoa, o local e o tempo e a matéria que destinam e conferem o testemunho da autoridade de fé pública, conseguindo um caráter probatório. E estes vai até o encontro da definição de Teório Sique, que considera que documentos diplomáticos com testemunho escrito redigido segundo a determinada variável de relações de locais de época, passou a ser negócios sobre o fato de natureza jurídica. Também durante definiu o documento escrito como objeto de estudo da diplomática como evidência produzida sobre o suporte de papel, fita magnética, disco, lâmina e etc. Utilizando o instrumento de escrita, lápis, lapiseira, máquinas de escrever e impressora de um aparelho que grava a imagem, dados e vozes. Na perspectiva diplomática, qualquer documento escrito que contém informação transmitida, no segunda regra, apresentadas são em si evidências e intenções para transportar informação de formas dos estilos burocráticos literários da linguagem especializadas nas linguagens de entrevistas. Mais especificamente, os documentos escritos implicam o suporte de veículo que sustenta e transmite uma mensagem ou um conteúdo de textual expressado através da linguagem, vocabulário, escrita, estilo, fórmulas, etc. De acordo com a natureza e a importância do assunto em relação a decreto, na época e lugar do ambiente cultural, os autores destinados a determinada finalidade de ideologia e estrutura formalizadas, variáveis conhecidas que lhes servem para garantir, que pode incluir que a diplomática se interessa pelo estudo dos documentos que caracterizam essencialmente assenta a natureza de valor jurídico, administrativo, histórico, testemunhal, bem como os documentos que revestem determinadas formalidades que lhe conferem um caráter probatório de força legal, ou seja, em que os documentos que se materializam por escrito em atos de negócios pelos quais se cria e modifica e extingue uma determinada situação jurídica. Da perspectiva Oriente da atualidade, a partir de Paulo Oriente e Reino Fortani, em finais do século XIX e início do século XX, emerge nova abordagem do conceito de documento, abrindo-se caminho para o aparecimento de uma nova área de estudo de interesse profissional, que veio a designar-se documentação. O conceito de significado da própria restringindo o seu âmbito de organização e tratamento de registros informativos em diversificados suportes. Os assuntos que eram produtos que documentaristas centravam a sua atividade. Na sua obra Trairi Documento, Paulo Olivetti traz a orientação antropologia e cultural do livro, considerando estes constituem um conjunto de memória materializada da humanidade, sendo isso instrumento de investimento da cultura, do ensino, da informação, do receio, são simultaneamente receptáculos que mesmo transportam ideias. Paulo Oriente, apesar de referir ao documento com o termo do livro, apresenta uma visão que abrange o conceito de documento, pois compreende que não apenas o livro propriamente dito é um manuseio escrito, e também da revistas, periódicos, os escritos e as reproduções gráficas e todas as espécies de desenhos e cartas, esquemas, diagramas, fotografias, entre outros. Conhecido pela sua teoria de documentos que poderiam ser tridimensionais como esculturas, Paulo considera que os registros gráficos são a representação das ideias objetos entre si, vista a documentação sendo um exemplo entre outros. Objetos naturais, artefatos, vestígios e atividades do homem, tais como achados arqueólogos e obras de arte em outros objetos entendidos como comunicação. A proposta do Oriente se resumia na noção dos documentos restritos do pensamento individual, da memória coletiva humana, que permite o transporte das ideias, servindo de instrumento de pesquisa, ensino de cultura e lazer, assim sendo, que é um tipo de objeto que define documentos, mas enquanto, sei lá quem, Suzanne, uma das principais seguidoras de Oriente de sua obra,
começa a apresentar as seguintes definições de documento: um documento que possui uma base de comandos flexíveis, de índice de conservação, de entregas para fins de representação e constituição para provar o psique intelectual. Nesta obra é definida a implicitação segundo os critérios da necessidade, internacionalidade e o processamento que detona questões que levanta uma estrela do documento. É o seixo levado do corrente documento do animal vivo documento, mas são documentos de fotografias, catálogos de estrelas e as pedras do Museu de Mineralogia e Animais de Catalogia. A autora estabelece diferenças de documentos primários e documentos secundários, com bases de exemplos que antílopes africanos, uma espécie trazida para a Europa e após a sua morte conservada no museu. Antílope. A autora é um documento primário inicial de todos os restantes documentos, a partir destes, tais como notícias, catalogação, monografias e enciclopédias, são documentos secundários. Para Ollet e Susan de Bref, sugeria a possibilidade de contemplar o documento como objeto, tendo como a única finalidade de caráter informativo, embora atinja essas finalidades informativas, a construção da prova de um fenômeno físico intelectual. Desta forma, de restringir o significado do termo informar, esses autores parecem vincular na finalidade informativa de uma função essencial da ciência, deixando em suspenso o caso Dolete, excluindo o caso Brief em outras finalidades possíveis, como exemplo cultural. Regatão considera os estados de peças chinas obtidos no museu e transmitidos e pensamentos expressos, mas também pode ser considerado em documentos por não estarem registrados em uma superfície mais ou menos plana, contrariamente a audiovisuais tais como comunicações de rádio da televisão, que não são documentos que estarem registrados em suportes apropriados ao manuseio e à preservação. Para o autor, o documento é sinônimo material de um pensamento sobre o papel e outros suportes materiais que permitem manusear o físico e o transporte no espaço de preservação ao longo do tempo. Segundo Mariette, o documento pode se definir como um objeto que suporta informação que serve para comunicá-la e o que é duradoura. Para estes, todos os objetos podem ter uma função de transmitir informação e assim a peça do documento escrito, que constitui um caso de privilégio de ato de escrita, de ser mais componente da utilização para a comunicação das mensagens, também constitui informação dos objetos recolhidos no museu. Define o documento como um grande grupo de artefatos, incluindo material textual que quer um manuscrito ou impresso de matéria gráfica, fotográfico ou audiovisual. Entende os documentos de analogia como humano, visto que serem fragmentos do mundo material, pedra, argila, polpa, madeira, atualmente silo, que são gerados para falarem e trabalharem por nós. Que isso, que isto diz? O que isso diz? O que isso dizer? O sentido de metafórico, os documentos falam por nós, na medida que comunicam e dizem-nos das coisas sobre o mundo e trabalham por nós.
tendo como maneira de adaptar nossa forma de conteúdo e tarefas de contextos específicos. Mas é, mas é suficiente que o documento por si este está apto a transmitir a confiança, visto que dependemos de documentos para transportar a mensagem ao longo do tempo e o espaço. Em muitos casos, a confiança é atingida através da fixação da mensagem, tal como a carta escrita de papel, que pode pendurar ao longo do tempo. No entanto, os novos medios de tal vídeo, a confiança e é atingida para a fixação pela repetição de dados e características transitórias das imagens. Também Hernandes afirma que o objeto físico é o documento visto e determinada informação baseada para quem o documento é a mensagem probatória e dentro do significado da mensagem há um componente do contorno histórico da projeção em seu muito exterior para a captação do conteúdo da mensagem considera uma estátua ou um quadro que convertem para documento quando somos capazes de situá-los num contexto histórico de valor probatório. Essas perspectivas vão do encontro do binômio do documento no momento pré-cruzados Legolf, para a partir do qual possamos ter uma perspectiva mais ampla da noção do documento. Nesta medida, o documento ao ultrapassar o texto que devemos historiador, diversificar as fontes codificadas, textos, números, desenhos, lápis, mapas, imagens, músicas e sons, e os mais diversos objetos e peças arqueológicas, artefatos antigos e modernos, vestígios naturais, etc., assim sendo tornar-se proeminente em papel a interpretação do sujeito, ou sujeito a intérprete na busca de interpretar e ler documentos, monumentos e coleções. A perspectiva de Rodrigues compõe-se abrir e rejeitar a inclusão do conceito de documentos, de objetivo a sua participação de missão que seja de transmitir uma mensagem, considerando ainda fundamental a vontade do emissor. Nesta conformidade são considerados documentos que Antílope Griffith, nem sempre a bicicleta Mario do edifício Oley, nenhum deles tem sido conhecido para transmitir a informação, embora possam se converter em fontes de informação para estudiosos de determinada área, zoológicos, etnológicos, arquitetos, historiadores, etc. Arte. Na opinião de Desantes, o documento é instrumento material externo do ser humano que lhe permitiu ao longo da história depositar os conhecimentos para que pudessem ser transmitidos no espaço e tempo de gerações seguintes. O documento composto da matéria de forma, ou seja, por um suporte físico, por um conteúdo informativo ou mensagem, pois o resultado da incorporação de uma mensagem no suporte físico e mensagens potencialmente transmissível no espaço e no tempo atual, em determinada situação, a fim de servir fontes para a obtenção de novas mensagens. Considera que o documento é um meio pelo qual continua na mensagem da informação cujo formato inclui, entre outros, o manuscrito, publicações imprensas, microformas, recursos eletrônicos. Martins, com a noção de documentos relaciona-se com a possibilidade de o documento ter a finalidade imediata de informar, conhecer alguns algo. Todos os documentos e qualquer mensagem precisam de um suporte para ser transmitidos. A particularidade do suporte está em sua existência e nas suas perdurabilidades, ou seja, a capacidade de manter a mensagem, de prolongar o tempo do acesso ao conteúdo, a propriedade de, por exemplo, englobar a comunicação oral direta. Para Martins, o documento apresenta sempre algo, um fato e um processo de natureza administrativa ou jurídica, no caso de arquivos, e um pensamento que seja o que for, um caso de bibliotecas e documentos de documentação de características partilhadas por todos os documentos que seriam mensagens entendidas como um conjunto de signos representando algo. A partir da segunda metade do século XX, devido ao aumento da utilização de audiovisuais, fotográficas e gravações sonoras e visuais teóricos que possam englobar a noção de documentos para além dos textos escritos, as gravações e imagens de voz, pois tal como refere Martins Conselhos, os avanços tecnológicos proporcionam a aparição de novas formas
de plasmar as mensagens, tais como exemplo decorrente gravado digitalmente no CD. Isso dará fruto nas formas e distintas conclusões importa extrair desses fenômenos de variabilidade formal do documento, isto é, a diversidade do suporte ou aparência física do documento tratado em instituições documentais. Por conseguinte, escassa relevância da face do mesmo. Em suma, conforme refere 2007, a existência do documento, todavia, naquele que se faz como é, ou seja, o conteúdo da informação, implica a intenção de comunicação através da sua materialização e, por sua vez, a existência da informação como toda a complexidade que é mais o conjunto decorrente não se confina na materialidade tendo sido estudado nas suas propriedades e características intrínsecas do documento digital. Quando referimos a documento de suporte de papel, em um papiro ou microfilme, o significado é claro, mas o conceito de documento digital é muito mais difícil. Baseado na análise que refere-se da ênfase da tecnologia de documentos digitais, termos no ar impedido e compreender documento digital como documento. Nas tecnologias digitais é tudo armazenado em sequência de bytes por um suporte de papel. Já não há ajuda nesse sentido cada vez mais da diminuta da distinção do documento pelo seu suporte. A pergunta que acontece na noção do documento responde: tudo é exibido na tela ou impresso em um documento. Poderá assim fazer que o algoritmo de tal jogo educativo, a espécie de documento dinâmico é assim sendo é a mais coerente e a definição de documento considerado em função em que o formato de Beckman. Para Rodrigues, a sociedade digital, nem a informação, nem o documento estáveis estáticos, a dizer que são uma realidade dinâmica, conforme Borges. O objetivo de encapsular a informação manteve-se até agora, com ar-condicionado em suportes estáticos, mas o novo ambiente digital proporciona suportes dinâmicos e está restabelecendo, de certo modo, as condições de oralidade que permitia a interatividade do meio digital, que faculta a adoção de continuada da informação num eterno recortar, onde poderá perder inclusive a figura das versões autorais. Citado por alguns de Rodrigues Bravo, refere-se a um documento digital, o produto de uma evolução de que desenvolveu uma forma constante e marcada por importantes conquistas, entre as quais a aparição da difusão da escrita cuneiforme entre os sumérios. No final do século IV do milênio, a utilização de documentos de atividades humanas, a aparição do alfabeto das costas fenícias no final da primeira metade do segundo milênio, que permite combinar um número limitado de signos, facilitou da escrita a transição deste suporte de papiro, formato do rolo, até o suporte de pergaminho, formato de códices, que deve, entre outros, século I, IV depois de Cristo, facilitou o uso do acesso do documento e a aparição da difusão na imprensa da segunda metade do século XV, que pressupõe a expansão da cultura agostiniana, Raposo Rodrigues, com a intervenção da imprensa, topologia de Gutenberg, a escrita passa na fase de manusear a fase de imprensa, embora não ocorra alteração do conjunto de signos utilizados e mantendo-se a situação de registros de informação no suporte material, mantendo a unidade como um suporte que é registrado e acesso direto utilizado, bem como a comunicação de forma assíncrona, multidirecionada. A informação vê a possibilidade da produção, consequente da difusão exponencial dos potenciadas. O aumento da qualidade de livros e cópias produzidas condutou a um acesso mais generalizado à informação. Nesta evolução haverá ainda mais uma etapa intermédia entre a aparição da imprensa e da chegada do documento digital, que emergirá do advento da fotografia dos diferentes tipos de documentos sonoros audiovisuais. Também são considerados o marco da história documental, mas concretamente quando se supunha o fim do livro, o desaparecimento da escrita
a fim de ser de Gutenberg. Segundo Martins Conchê, o documento digital para ele deve conter as mesmas características de documentos clássicos. Constitui a mensagem para a necessidade de conter as mensagens de suporte duráveis e utilizadas para as instituições documentais, como também finalidade de informar. Em caracteriza-se, nos primeiros lugares, de uma forma de fragmentação, composição das partes, dando maior liberdade ao leitor a constituir uma interpretação pessoal. No que se refere estritamente à definição dos documentos nesse fenômeno que implica a necessária aparição dos documentos com a mensagem do documento clássico ou de um conjunto de mensagens de documentos digital. Essa questão amplamente desenvolvida por Gobi considera que a próxima Oriente do Antigo efeitos escritas fizeram sentir religiões. Eita, muito longo. Em segundo lugar, a facilidade que os documentos digitais podem ser difundidos através das redes temáticas são exigidas do suporte e características peculiares dos documentos digitais que consistem, durante a difusão, de modificar várias vezes o seu suporte, de forma enquanto num documento clássico o suporte é único. Versatilidade da adoção de novas formas de suporte que favorece a sua difusão através de outros meios, enquanto o documento clássico, devido ao suporte, mas está limitado no que se refere à difusão espacial. Em contrapartida, comparativamente, o documento digital, o suporte do documento clássico, tal como o papel, tem outro tipo de suporte que concerne da perdurabilidade do tempo. Aponta características documentais digitais, deslocação nos documentos eletrônicos que são localizados e dadas possibilidades oferecidas pelas telecomunicações de documentos eletrônicos que pode ser usado a partir de qualquer lugar, sem requer sabermos ou termos de saber e onde armazenarmos geograficamente. A simultaneidade do uso de várias pessoas para usar a base de dados dos registros eletrônicos simultaneamente. A facilidade de obter a cópia, flexibilidade dos armazenamentos eletrônicos são mais flexíveis e são mais fáceis de rever e arranjar, reformatar e combinar outros documentos. O volume de armazenamento e as coleções de documentos armazenados de forma eletrônica são volumosas que as versões do papel. Por sua vez, salienta como característica de documento digital a fácil manipulação do conteúdo pode ser previsto para cotar e colocado as características da tabela de conteúdos dinâmicos que podem ser explorados, personalizados na ligação interna e externa de múltiplos formatos, eh, textos e imagens de áudio e vídeo que possam ser conectados em diversas vezes dentro do documento. A transformação é imediata do armazenamento de formais de discos, tapes, impressão, exibições mutáveis, incambiáveis desde a entrada e saída. O armazenamento requer um espaço de disco em depósito de pesquisa do interesse da estrutura lógica do documento, processamento de linguagem natural, sistemas especializados que facilitam o acesso para a interpretação do conteúdo. O transporte imediato, a informação pode ser instantaneamente transportada por qualquer ponto geográfico. A distribuição requer uma rede de eletrônica uma vez e caminhão. É. Replicações infinitas da distribuição consistem em uma replicação ficando a original fonte. As qualidades tecnicamente limitadas à produção de cópia em massa não degrada a qualidade da cópia, nem o do original. É claro que as características dos documentos estão vinculadas à tecnologia, pois a percepção do documento tradicional tem sido moldada pelas tecnologias de impressão, tal como a nossa percepção do documento digital tem sido moldada pelas tecnologias